Já de antemão vou pedir desculpa a vocês porque eu estou um pouco afônica, estou resfriada, já não tenho uma voz lá muito agradável, mas vai estar um pouquinho mais. Bom, então hoje nós vamos falar dos fenômenos da emancipação da alma. O que é isso, exatamente? Então, de que nós vamos tratar? Então, nós vamos falar de sono, de sonho, de sonambulismo e sonolíqua, de desdobramento, de bilocação e bicorporeidade, dupla vista ou segunda vista, êxtase, catalepsia e letargia e telepatia. Então, tudo isso são fenômenos de emancipação da alma. Então, como se dá essa emancipação? Os fenômenos psíquicos são anímicos, né, que são os fenômenos quando é da alma, e os mediúnicos. Quando aglutinadas, né, os fenômenos anímicos e mediúnicos, vai-se então desencadear os fenômenos medianímicos. Então, Kardec, ele diz que quando o corpo entra no estado neurofisiológico alterado, ou seja, o estados alterados de consciência, a alma desprende-se de seus laços materiais, então assim recupera algumas das suas faculdades de espírito e entra facilmente em comunicação com seres incorpóreos. De que maneira então nós vimos, né, que pode ser alterado esse estado de consciência? Então, quando o espírito ele se emancipa, né, ele vai procurar aquilo que é de seu real interesse. O que o espírito ele realmente se interessa? Com aquilo que mantém maior afinidade. Pode ser frequentando ambientes materiais ou espirituais correspondentes. E esse fenômeno, então, chama-se emancipação da alma. Vamos dar um exemplo? Então, o corpo ali, a gente pode ver que está no sono, dormiu, a alma se liberta e ela vai, então, procurar aquilo que lhe é de maior interesse. Pode ser pessoas, né, que quer ter contato, pode ser lugares, enfim. Então, dando um exemplo, esse é o Luiz, o nosso companheiro que está aqui, não está aqui na sala, tá? Tem um Luiz, mas não é. Ele, quando foi dormir, ele pensou, como está tão ligado ao dinheiro, então ele foi ali, né, onde está ligado o seu pensamento realmente. Só para dar um exemplo, né, como é que nós estamos quando nós repousamos o nosso corpo físico. Então, o sono, né, um exemplo aqui, quando meu corpo dorme aqui, eu acordo lá. Então, o meu corpo físico vai dormir para repousar e o meu espírito vai se emancipar e eu vou dar as voltas, enfim, de acordo com as minhas afinidades. Então, Leon Denis diz que sono é simplesmente a alma que se desprende, que sai do corpo. Desprende, nós já vimos várias vezes que a alma, juntamente com o perispírito, né, porque sai e fica ligado no cordão fluídico, né, que nós já vimos falar, e aí o corpo vai ficar repousando, as forças físicas, e o espírito vai sair. Então, o sono é o descanso, é a restauração das forças físicas. O sono liberta a alma parcialmente. Na pergunta 402 do Livro dos Espíritos diz que é parcialmente. Por quê? Porque se a alma se liberta totalmente, então o que vai acontecer? Nós vamos morrer, né? Foi isso que Lívia falou a semana passada na apresentação dela, falou muito bem, quem estava aqui. Então, a morte quebra esse cordão fluídico que com o sono a gente continua, né, ligado ao corpo, mas a alma se liberta então parcialmente.
Na pergunta 407 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Então, os espíritos vão dizer que não, que o espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele se aproveita para se emancipar de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Porque às vezes a gente dá apenas um cochiladinho, não sei se vocês veem, parece que a gente já até sonhou, já teve, né? E é poucos minutinhos ali, uns segundinhos, a gente vê que a alma ela realmente aproveita para sair. Uma outra pergunta: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Alguém de vocês já dormiram e acordaram com sensação de que estavam mais cansados do que quando foram dormir? Ou não? Já? Acontece, né? Por que será? O que nós andamos fazendo que fez com que nós voltássemos mais cansados ainda do que estávamos? Hã? Ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem que a gente não se lembra, né? Então, os espíritos dizem que sim, pode. A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado. Claro, dependendo do que nós formos fazer, vamos estar cansados. Claro que, provavelmente, se nós formos fazer algo de bom, coisas boas, úteis, eu acho que nós não vamos voltar cansados. Mas, dependendo do que nós formos fazer, vamos voltar e vamos estar mais cansados ainda, querendo dormir novamente. Boa noite. Agora, então, vamos falar de sonho. Mas nós não vamos fazer interpretações de sonhos aqui, não é isso, tá bom? Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de querer saber, eu sonhei com isso, o que isso quer dizer? Então, mas não é isso que nós vamos falar. Como nós estamos falando de fenômenos da emancipação da alma, nós vamos falar que tipos de sonhos que nós temos, né? Mas não a interpretação. Então, Adenauer Novaes, no livro dele Sonhos, ele diz que o sonho é um recado do inconsciente, do self, para o consciente, ou seja, para o ego. E ele tem um papel orientador e regulador da relação das suas instâncias psíquicas, ou seja, do inconsciente e o consciente. Porque nós vamos ver agora, com os tipos de sonhos, que há essa relação, que há algumas coisas que estão no nosso inconsciente, que nós vamos lembrar, e outras coisas que é do nosso dia a dia, que está bem no nosso consciente, e que nós vamos também sonhar com isso, né? Então, o sonho é o efeito da emancipação da alma durante o sono. Então, nós precisamos de dormir para a gente sonhar, apesar de que nós também sonhamos acordados, não sonhamos? Mas não é desses sonhos quando nós estamos acordados que nós estamos falando, mas de sonhos quando nós dormimos. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 6º, no item 101, Kardec ele vai falar que tem esses tipos de sonhos. Sonhos comuns, que é uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, coisas que acontecem no nosso dia a dia, que nós vamos sonhar. Os reflexivos, que é uma visão retrospectiva do passado, que é aquilo lá, como falou, que está no nosso inconsciente. E precognitivos, que é um pressentimento do futuro, que é casos muito excepcionais. Também sonhos espíritas, que é quadros alegóricos que os espíritos às vezes põem sob as nossas vistas, ou seja, sonhos espíritas é quando nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos estudar, vamos fazer cursos, várias coisas assim. Boa noite, tem lugar aqui se vocês quiserem sentar, aqui na frente. Então vamos ver cada um deles. Os sonhos comuns. Então, os sonhos comuns são aqueles que refletem nossas vivências diárias, coisas que nós estamos vivendo, que nós vamos sonhar. Puramente cerebral, é uma simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. E aí tem esse caso de Cecília, não sei se vocês já leram, no livro de André Luiz, No Mundo Maior, no capítulo 10, só vou falar um pedacinho porque
assim vocês vão ler o livro e vão ler a história, vai contar o caso de Cecília, que Cecília, ela está grávida e ela não quer ter essa gravidez, ela quer fazer um aborto. Então, a mãe dela vai em sonho, né, vai trazer ela para o mundo espiritual para conversar com ela, para tentar convencê-la a não fazer o aborto. Mas ela não aceita as orientações de sua mãe e acaba abortando e com a hemorragia ela acaba desencarnando. Mas tem todo um processo aí por detrás disso, onde também é um processo de educação, né, familiar que não foi bem, uma educação muito boa. Mas para a gente ver que, como ela estava grávida, então esse sonho é um sonho comum porque era uma preocupação dela do dia a dia. Então, nós muitas vezes com as nossas preocupações, com o que nós estamos vivendo, nós dormimos, nós sonhamos com aquilo que nós estamos vivenciando. Então, isso chama sonhos comuns. Depois vocês podem ler a história melhor, né, lá no livro No Mundo Maior. Agora, os sonhos reflexivos é a exteriorização de impressões e imagens arquivadas no consciente e no inconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Então, tem coisas que não é de agora, mas de que a gente traz de antes. Poderão os espíritos inferiores motivarem essas recordações com finalidade de nos perseguirem e amedrontarem. Está ali escondidinho ali, mas eu pus o caso de, não sei se vocês já leram, em Missionário da Luz, o capítulo 13, tem o caso de Adelino, de Raquel e de Segismundo. Vocês já leram? Quem já leu aqui? Olha, muito bem. Preciso falar do que se trata? Então, como está falando que é um caso de consciente, arquivado no consciente e inconsciente, então isso aí foi esse casal, Adelino e Raquel, eles vieram com o compromisso de receber Segismundo como filho, porque numa outra existência, devido a um trio amoroso, o Segismundo, ele assassinou Adelino e Raquel acabou tendo que ir para um prostíbulo e tudo. Então, mas eles fizeram, boa noite, vamos sentar aqui. Ficou, então, de recebê-lo como filho, mas Adelino, ele não, só de como estava isso, né, no inconsciente dele, ele não conseguia receber Segismundo como filho. Até eles falam que o poder do pensamento dele era tão forte que ele matava todas as células das cromatinas da bolsa sacrotal com pensamento. Então, todos os espermas que era para fecundar o óvulo, com o pensamento, ele matava esses espermas. Para a gente ver como é que é. Então, foi levado em sonho, né? Dormiram e toda a equipe espiritual levou eles para encontrar com Segismundo. Quando Adelino viu Segismundo, ele ficou com muito medo. Por quê? Porque ele lembrou que ele foi assassinado em outra, né, na outra vida por ele. Então, todo um processo até eles se conversarem, se ajustarem e tudo, para eles poderem receber, então, o Segismundo como filho. Para a gente ver que tem, né, tudo isso acontece quando dormimos, nesses sonhos reflexivos. Mas será que nós lembramos quando nós acordamos? Muito poucos, né? Agora, os sonhos espíritas. São lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, de estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito nesses sonhos. Então, vai depender sempre, né, da nossa sintonia espiritual, com quem nós estamos sintonizados. E aí, coloquei esses dois casos, caso Vieira e Marcondes, e o caso Passista Afonso. Para não alongar muito, vou falar só do Vieira e Marcondes, que estão em Missionários da Luz. Como é
Alexandre tinha uma equipe de estudos e esses duas pessoas, Vieira e Marcondes, encarnados, claro que a gente sabe que é na colônia onde André Luiz estava, mas esses irmãos, eles iam no repouso do corpo para estudarem. E quando terminou o estudo, Alexandre viu que eles não compareceram no estudo. Então ele pediu para ir verificar por que eles não participaram do estudo. Então Vieira, quando chegaram lá, Sertório, né, que foi verificar o porquê que eles não tinham comparecido ao estudo, ele verificou que ele estava tendo pesadelo, porque durante o dia ele falou, né, ou seja, foi maledicente falando de um companheiro que já tinha desencarnado. Então, quando ele foi dormir, esse companheiro veio, né, para poder cobrar ali por que ele estava falando dele. Então, isso impediu que ele fosse ao estudo. E já Marcondes, ele não foi. Quando ele chegou, Sertório chegou lá, viu que o que estava acontecendo ali mesmo, ambos estavam ali mesmo no quarto, eles não tinham saído dali. Viu que estava acontecendo um vampirismo sexual durante esse sono, que entidades femininas, né, voltadas à exploração sexual estavam envolvendo ele, e foi um motivo onde o motivou a não participar desses estudos espíritas, né, no mundo espiritual. E aí é que a gente vê como nós podemos aproveitar bem do repouso do nosso corpo físico para fazermos coisas úteis, né? Então, alguns casos, né? Tá no Missionários da Luz, que nós podemos verificar. E agora o sonho instrutivo no livro Entre a Terra e o Céu. Clarencio, ele vai mencionar Antonina, que lembra do filhinho, né? Ela vai ter um sonho, vai sonhar, o filhinho dela já desencarnou. Uma história bem bonita, que eu vou falar resumidamente. E ela vai então ser levada até a colônia onde o filho está, vai ter um encontro com ele, e quando ela volta, né, ela vai voltar, vai acordar, e ela vai continuar lembrando do sonho que ela teve com o filho. Então ela vai estar reconfortada e convicta, né, de que um dia ela vai reencontrar o filho dela no mundo espiritual. E é muito, muito importante quando a gente pode ter um reencontro com algum ente querido que já partiu, e isso nos reconforta muito. Então, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, tem esse caso. Então, para a gente ver como nós temos todos esses tipos de sonhos. Então, por isso, né, a nossa alma se encontra liberta, né, tendo essa maior possibilidade da gente não ficar preso como quando nós estamos aqui. Aí vai caber a nós, a cada um de nós, orientar os nossos sonhos. O que nós vamos sonhar ao dormir, né? Nós fazermos preces e vermos que tipo de lugares que nós vamos querer ir, por onde nós estamos dando os nossos passeios ao repouso do corpo físico. E ainda, então, os sonhos precognitivos. Então, o caso do presidente Lincoln, que sonhou que acordava em plena noite e, dirigindo-se para o salão principal da Casa Branca, ele notou que havia um velório, né, no sonho. Perguntou a um soldado, que lhe respondeu que era o presidente que fora assassinado. E naquele mesmo dia, comparecendo a um teatro, ele foi morto, né? Ele foi assassinado. Então, esse foi um sonho precognitivo, que é algo muito raro, né? Nós vimos que é raro, não é muito corrente ter sonho precognitivo. Então, esses são os tipos de sonhos. Agora, falando de sonambulismo, que é também um dos fenômenos da emancipação da alma. Então, o que é o sonambulismo? Então, pode ser um fenômeno anímico, natural, ou mediúnico. Tem os dois casos de sonambulismo, que o mediúnico pode ser magnético ou artificial. É um estado de independência mais completo que no sonho. E, em geral, dá ao espírito uma maior lucidez espiritual no sonambulismo.
Então, como é que é o sonambulismo anímico ou natural? É provocado pela própria alma do encarnado, sem influência de nenhum agente exterior, decorrente do desprendimento parcial do espírito em relação ao corpo. Age em especial sobre os centros nervosos motores, o que lhe permite falar, se movimentar e, às vezes, até escrever mesmo dormindo. Claro, porque quando a gente está em estado sonambúlico, nós estamos dormindo, né? Os órgãos materiais acham-se, de certa forma, em estado de catalepsia e deixam-se de receber impressões exteriores. Isso está na pergunta 425 do Livro dos Espíritos. Então, para entender melhor, quando uma pessoa está em estado sonambúlico, então o espírito ele vai usar o corpo. É estranho quando a gente fala assim, porque fala, como é que o meu espírito vai usar o meu corpo? Fica muito confuso e muitas pessoas realmente não compreendem como é que é isso. Então, se eu estou dormindo, estou repousando o corpo físico, mas o meu espírito está liberto, né? Minha alma está liberta, está emancipada, mas precisa de ir ali ou acolá, então o meu espírito vai tomar o meu corpo e vai andar, vai fazer, vai escrever, enfim. E quando eu acordar, eu não vou lembrar de nada. Acontece muito com as crianças. Acontece com crianças, com adultos. Eu já fui sonâmbula até os 14, mais ou menos, e depois eu acho que não sou mais. Pelo menos não tenho ouvido falar nada a respeito, não sei se eu já saí por aí. Mas quando eu era criança, eu saía, abria a porta de casa, saía, dava uns voltos por lá, depois voltava, enfim. Mas ainda bem, mas é interessante, quando a gente vê falando, parece... mas isso é o sonambulismo anímico, ou seja, não é mediúnico. Agora vamos ver a diferença entre sonambulismo e mediunidade sonambúlica. A mediunidade sonambúlica, ou seja, é uma mediunidade inconsciente, é uma variedade especial de psicofonia. Em transe, o médium sai do corpo, tão como no sonambulismo, né? Desdobrando-se, agindo e transmitindo informações que lhes são ditas por espíritos desencarnados, falando, escrevendo ou se movimentando. Só que o que se obtém, via de regra, não é um passeio do corpo, mas uma comunicação no estado em que o médium se encontra inconsciente. Como é que é isso? Então, a pessoa, quando ela é só essa sonambúlica natural, é só o espírito da pessoa que está usando o corpo, não tem comunicação com outro espírito. Mas aí, quando essa pessoa que é sonambúlica, mediúnica, aí o espírito, a pessoa ela vai comunicar com outro espírito e vai escrever, vai falar, enfim. Aí é mediúnico. Se não for, se ela está falando por ela mesma, só é sonambulismo. Quando está falando com outro espírito, aí é mediúnico. Mais confuso ainda, né? Eu vejo, ai meu Deus. Então, aqui um exemplo. Um jovem padre que se levantava todas as noites, compunha sermões e tornava a deitar. Quando ele terminava uma página, lia alto, do princípio ao fim. Se pode chamar a leitura desta ação sem o concurso dos olhos, porque quem lia é os olhos do espírito, não é o olho dele, porque é o espírito que está lendo ali. Então não precisa de estar com o olho aberto, vai ler, não, porque é o espírito que está lendo. O corpo só está servindo para movimentar e para ele escrever. E nesse caso, ele estava fazendo psicografia. Por isso que é mediúnico, porque se não fosse, era dele mesmo. Outro caso, um farmacêutico da Pávia, durante o sono, levantava-se todas as noites, ia ao laboratório de sua farmácia, continuava o preparo de receitas não acabadas durante o dia. Nesse labor noturno, acendia fornos, preparava alambiques, tubos de ensaio, tudo com a maior prudência, sem qualquer acidente.
rotulava e colocava os medicamentos nas prateleiras a fim de ser entregue aos clientes. Mas no outro dia, a pessoa não se lembra de nada. Então, isso é sonambulismo mediúnico, no caso, porque ele estava com outra participação. Agora, quem já ouviu falar em sonilóquia? O que é isso? Tem alguém que é isso aqui? É um estado de emancipação intermediária ao sono e ao sonambulismo natural. Aqueles que falam sonhando, aqueles que estão à noite blá, 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 conversando. Alguém conversa aqui à noite? Ninguém, né? Então, são sonílogos. Falam, estão dormindo e falando. E não deixa a pessoa que está do lado dormir. A esposa ou o esposo, não sei. Os que ronca também. Aí não. Pode dormir. Não é emancipação da alma. Estamos falando de fenômenos de emancipação da alma. Então, esse aqui é o intermediário, né? E está ali entre o sono e está conversando. Coitada dessa, até tampa, porque realmente dormir com gente falando não é fácil. Bom, vamos continuar? Sei que vocês estão com sono, né? Aí vamos lá. Desdobramento. Desdobramento, o que é? Uma viagem astral, uma projeção da consciência. Então, desdobramento, então, é um fenômeno que permite ao espírito libertar-se do corpo parcialmente e desloca-se em outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão, do espaço, do tempo. E aí, nós vamos falar de um caso da foto de René de Barros, de 1953. Vou ler aqui para vocês. Esse caso aconteceu em 17 de maio de 1953, entre mais ou menos 13 horas e 14 horas, em frente ao cassino de Interlaken, um país muito longe do nosso, aqui na Suíça. Então, Joaquim da Silva Gomes, juntamente com sua esposa Maria Estela Barbosa Gomes, eles deixavam se fotografar pela filha Terezinha e dias depois, chegando em Portugal, revelaram o filme, claro que nessa época era filme, né? Não era... E essa foto surpreendeu profundamente, que ao lado do casal, com toda a nitidez, aparecia o Dr. Otávio Bandeira de Lima Coutinho, que era um grande amigo da família, que deveria estar em sua residência no Recife. Então, deveria estar lá em Recife e eles tirando a foto lá em Interlaken, viu que ele estava com eles na foto. Então, na suposição que eles pensaram, então, já que ele saiu na foto, eles pensaram que eles tinham desencarnado. Como ele estava ali, então, eles enviaram a foto para a família, né, do Dr. Otávio, e ele rapidinho remeteu uma carta falando que ele estava muito bem vivo, que não estava desencarnado, e reconheceu realmente que aquela roupa que ele estava, a gravata, tudo era realmente ele, estava muito bem visível, e falou que naquele exato momento, quando eles tiraram a foto, ele estava na cadeira de balanço dele, repousando, né? Dormiu ali, deu uma dormidinha e pensou nos amigos. Então, o que aconteceu? Dormiu e ele fez esse desdobramento. Ele foi até o encontro dos amigos que estavam ali, mas realmente apareceu até na foto. Então, por isso que desdobramento por que é parcial? Porque o corpo está ali, a gente vai com o nosso fiozinho que nos diz que nós estamos ainda encarnados, nós não desencarnamos. E apareceu. Então, pode ser que a gente apareça bem ali, pode ser no outro país. Olha só, ele estava lá no Brasil e apareceu aqui na Suíça, né, onde foi tirada a foto. Então, são algumas fotinhos para a gente ver como nós deixamos o nosso corpinho e vamos por aí. Com o nosso cordãozinho sempre, né? Porque está encarnado ainda. Então, esse desdobramento anímico, né? Agora, Kardec
ele diz que o espírito aproveita-se com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal, porque para muitos de nós o nosso corpo parece ser uma prisão, sempre que pode. Então, sempre que nós podemos dar uma cochiladinha, a gente dá uma fugidinha. E é um dos mais curiosos e ricos fenômenos anímicos, né, o desdobramento, em que o ser se move livremente, pensa melhor, decide com maior conhecimento e mantém intenso intercâmbio com encarnados e desencarnados, segundo os seus interesses e afinidades. É frequente ocorrer com todas as pessoas, porém nem todas conseguem se lembrar. Então, todos nós podemos fazer esse desdobramento. Podemos, aqui no caso, nesse exemplo que eu dei, era um contato com encarnados, que esse senhor fez, ele é encarnado, foi ter com encarnados. Também podemos ter com desencarnados, mas claro que muitos de nós não lembramos depois, né? Então, Hermínio de Miranda, ele diz que é nesse estado que o espírito consegue entrar na posse de algumas de suas faculdades superiores pelo acesso aos arquivos da sua memória integral, porque estamos livres do corpo, então a gente vai ter acesso à nossa memória integral. Daí lembrar-se de encarnações passadas e até mesmo em situações especiais, afastar a densa cortina que encobre o futuro. É o processo de exteriorização do perispírito. Então, nesse processo, podemos lembrar mais coisas, tá? Porque a alma ela está liberta, não está presa quando estamos no corpo. E aí, Martins Peralva, ele diz que tem um chamado médio de desdobramento, ou seja, aquele cujo espírito tem a propriedade ou faculdade de desprender-se do corpo, geralmente em reuniões, então numa reunião mediúnica, esse médium ele vai desprender-se do corpo e excursiona por vários lugares na Terra ou no espaço a fim de colaborar nos serviços consolando ou curando. E aí a gente vê que ao invés do espírito, quando numa reunião mediúnica, então, quando um médium de desdobramento vai fazer isso, é o médium que vai sair, e vai até onde está aquele espírito para poder ajudá-lo. Às vezes, muitas vezes, depois ele vem na reunião, mas o médium ele fez esse trabalho para ir, para consolar, para ajudar, para curar. No caso de um médium de desdobramento, desejar aprimorar sua faculdade e aumentar os seus recursos, diz o autor que há condições de ordem moral das quais não pode prescindir, ou seja, para a pessoa, como em todas as outras, ter uma vida pura, ter aspirações elevadas, ter uma potência mental, ter o cultivo da prece e exercício constante no bem. Então tem que ter tudo isso para ir desenvolvendo cada vez mais essa faculdade de desdobramento. Agora o segundo desdobramento, porque ali nós estamos falando de desdobramento de encarnados, mas pesquisas revelam que não se trata de um fenômeno restrito aos seres que ainda estão na carne, mas que algumas experiências realizadas por Albert de Rochas informam que poderá ocorrer um segundo desdobramento a partir do perispírito, Então, estamos desencarnados e vamos ainda fazer um desdobramento mesmo desencarnado. Quando se separa daquela essência espiritual. E aí vai dar o exemplo de André Luiz, o Nosso Lar. Quem leu o Nosso Lar pode lembrar desse caso, quando o autor desencarnado visitou conscientemente o espírito de sua mãe, que é habitante de um plano superior ao que ele estava, e após desdobrar-se do seu corpo perispiritual, que ficar em repouso numa das unidades da instituição a qual for escolhido. Então, ele estava repousando, e ali ele fez esse desdobramento e foi visitar a sua mãe em um plano mais superior. Porque quando a gente fala que está no mundo espiritual, pensa que nós não descansamos, mas sim, há o repouso também. Agora, dupla vista ou segunda vista. A dupla vista é igualmente chamada de segunda vista, é o nome que se dá ao fenômeno pelo qual certas pessoas
em perfeito estado de vigília. Até agora nós falamos de fenômenos onde nós estamos dormindo, né? Mas na dupla vista já vai estar em estado de vigília. Conseguem perceber cenas e fatos passados à distância ou exclusivamente na esfera espiritual. Então, dupla vista ou segunda vista é no estado de vigília, não é dormido, não é no sono. Então, o efeito da emancipação da alma que se manifesta no estado de vigília, ou seja, acordado, é a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos sentidos humanos, as coisas ausentes como se estivessem presentes, bem distantes, né? Aqueles que delas são dotados não veem pelos olhos, mas pela alma. Mais uma vez, sempre que estamos falando de fenômenos de emancipação da alma, ou seja, tudo isso nós não fazemos com nada físico, mas é com os olhos, aí no caso dupla vista, é com os olhos da alma. Vai ver, vai estar vendo aquilo que acontece, mas nada com os olhos carnais. Então são dotados, não veem pelos olhos da alma, mas pela alma. Certas pessoas possuem sem saber, ela parece-lhes um efeito natural e produz o que denominamos visões. Agora, quando pouco desenvolvida, né, essa dupla vista, ela vai despertar os pressentimentos. E quando mais desenvolvida, vai denotar a clarividência. Então, quando as pessoas não têm ainda essa dupla vista muito desenvolvida, vai ter apenas pressentimentos. Depois vai tendo essa clarividência. Kardec ele perguntou aos instrutores espirituais se existe alguma relação entre o sonho, o sonambulismo e o fenômeno da dupla vista. E aí, eles responderam, os imortais, que tudo isso é uma coisa só. Ou seja, sonho, sonambulismo, dupla vista, tudo a mesma coisa. O que se chama dupla vista é o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista ou segunda vista, afirmam eles, é a vista da alma. Então, os outros, sonho, sonambulismo, tem que estar dormindo, tem que estar repousando o corpo físico, e a dupla vista é em estado de vigília. Agora, falando de bicorporeidade. Bicorporeidade é o termo criado por Kardec e relaciona ao fenômeno de desdobramento, ou seja, expressão mais adiantada da expansibilidade do perispírito de tornar-se tangível em dois lugares. Então, na outra que nós vimos, o desdobramento anterior, é somente, não é tangível, mas na bicorporeidade é mais adiantado ainda do que o que nós vimos anteriormente. Ele vai ser tangível, todos vão poder ver, né? E aí, isso está no livro dos médiuns, no item 119. Então, a bicorporeidade é a materialização do perispírito do médium desdobrado, emancipado parcialmente ou momentaneamente do corpo. Como qualquer tipo de transe, o médium pode estar consciente ou não. É o que muitos chamam de homens duplos. E aí, nós temos o caso, não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que muitos ouviram falar, de Eurípides Barçanufo, que foi um médium que possui a faculdade de fazer curas em desdobramento espiritual, inclusive materializando-os para conversar enquanto seu corpo era visto lecionando na sala de aula. Então, ele tinha tinha bicorporeidade, e tem um caso que tem vários casos, mas um que ele estava na sala de aula e ele pressentiu que tinha alguém que precisava dele, uma senhora que estava tendo um parto muito difícil, a parteira não estava conseguindo, então o marido saiu para ir chamá-lo para poder ir para fazer o parto. E ele, sempre os alunos dele falavam que quando ele estava um pouquinho com a cabeça baixa, os alunos já sabiam, falavam, o professor está dando as suas voltinhas por aí. Então ele foi lá na casa, fez o parto da senhora, deixou com a menina, era uma menina,
e voltou, e quando ele voltou, falou para os alunos que quando o senhor chegasse, falasse que ele tinha... E quando o pai chegou, o senhor chegou, falou assim, eu vim buscá-lo para ir fazer o parto da minha esposa, e ele disse, tá tudo bem, já fui, já acabei de chegar lá, faz 5 minutos, e ele disse, é impossível, não tem outro caminho, só tem um caminho para ir para minha casa, e eu acabei de vir, se o senhor tivesse vindo de lá, eu o teria visto no caminho. Ele disse, então, foi com ele, acompanhou até a casa, e chegando lá, a esposa com a filhinha, falou, doutor, mas o senhor veio de novo, não precisava, tá tudo bem comigo, com a minha filha. E o esposo ficou assim espantado, porque realmente ele falou que já tinha ido. E aí, então, ele tinha esse fenômeno, né, de bicorporeidade. E muitos outros, né, que na história. Então, bicorporeidade dá-se o desdobramento e a pessoa, né, o perispírito, desloca-se para outra região que esteja momentaneamente ligada aos seus objetivos, lá chegando com o apoio da espiritualidade, reveste seu perispírito com ectoplasma, tornando-se visível, audível e tangível. Então, vai ter que pegar esse ectoplasma de alguém que está ali para que o seu perispírito, né, se torne tangível, audível e tangível. O corpo físico fica transitoriamente inerte, no caso do Eurípides, ele ficou ali na sala de aula, mas ele não estava ali dando aula, escrevendo lá e falando, estava, né, em repouso ali. Mantido em vida vegetativa pelos tênues fios energéticos que formam o cordão fluídico ou cordão de prata. Fim do fenômeno, o perispírito retoma seu corpo adormecido e desperta normalmente. Então, não quer dizer que a pessoa que está nesse fenômeno, eu estou aqui falando com vocês e meu corpo, né, vai por aí. Não é assim. Então, tem que ter um momentinho de, né, inércia. Então, aqui tem alguns exemplos de pessoas que têm bilocação, que significa estar em 2 lugares diversos ao mesmo tempo, e bicorporeidade, que é aparecer com os 2 corpos em 2 lugares distantes. Tem vários exemplos, né, na história. Não é só coisa de espiritismo. Tem muitos casos do Padre Pio XII, Antônio de Pádua, então, vários casos. Vamos falar de êxtase. É muita informação para pouco tempo, né? Todo mundo, ai meu Deus. Êxtase. O êxtase é um estado de comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. Olha, profunda essa comunhão. Requer que a alma esteja em conexão com a espiritualidade pelas suas ações, pelo seu modo de pensar. Então, na pergunta 439 do Livro dos Espíritos, Kardec diz, qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Então, os Espíritos vão dizer que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente, ou seja, realmente é independência quase total. Mas não é total porque senão ela vai morrer, né? Não vai estar mais... Então, o êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. Penetra na dimensão espiritual, com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites, que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que aprendem ao corpo, porque senão já desencarnaria. Na pergunta 440 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Será que ele realmente penetra? E aí, eles dizem sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles, mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Então, por isso que muitos, quando entram em estados de êxtase, eles não querem que veja ali esse mundo de felicidade, compreende? Eles não querem retornar ao corpo, para a realidade, né, aqui. Então, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente a vida orgânica. Sente-se que a alma se acha presa unicamente por um fio
que mais um pequeno esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Agora, falando de catalepsia e letargia. Quais as diferenças principais entre os estados de letargia e de catalepsia? Então, são dois tipos de fenômenos de emancipação do espírito em relação ao seu corpo físico. Embora ambos ocasionem a perda temporária da sensibilidade e do movimento, a diferença principal é que na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo a aparência de morte, ao passo que na catalepsia, essa suspensão é parcial, localizada em determinada região do corpo, mais ou menos extensa. Então, a catalepsia, que é chamada de ressurreições, é uma letargia parcial, dependendo da região atingida. Possibilita a manifestação da inteligência, enquanto que a letargia não, pois atinge todo o organismo físico. Então, parece realmente que a pessoa está morta e a gente já viu vários casos, né, onde muitas pessoas foram enterradas em estado letárgico, pensando que estava morto, né? A suspensão das forças vitais é geral, a aparência da morte pode surgir, então, por que pode ter tudo isso? Pode vir de vários fatores. Pode ser de uma doença grave, o paciente entra em coma, o organismo se desacelera, o máximo o funcionamento. Então, pode ser por isso que acontece a letargia. Pode ser por indução medicamentosa, que existem substâncias que provocam o coma artificial. Pode ser uma hipnose, que indivíduos sensíveis podem ser induzidos ao transe letárgico. E pode ser uma autoindução, como é o caso dos faquires indianos que se fazem sepultar vivos. Eles se induzem, se autoinduzem e paralisam totalmente as suas funções vitais, parecendo que estão realmente mortos. A catalepsia, ela se manifesta como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. Já a letargia é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas, entre elas as de respiração e circulação, né, de letargia. Isso é no livro Mediunidade, o Encontro com o Divaldo, que ele fala que a letargia e a catalepsia, então, não é sinônimo de morte, todas as funções vitais permanecem ativas. O ritmo da vida é que se torna mais lento, como numa hibernação, emprestando-lhe a aparência de um cadáver. Está em Viver em Plenitude, de Richard Simonetti. Em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz. É pelo espírito que agem, pois este tem consciência de si, apesar de estar o corpo naquele estado. Então, o espírito está ali, está percebendo tudo, né, mas o corpo está inerte. E aí, vocês podem lembrar da ressurreição de Lázaro. Ele já estava há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias e mesmo até mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que dá o sinal de decomposição, né? No caso de Lázaro, já estava em estado de decomposição. Essa alegação não prova nada, visto que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e exalam odor de apodrecimento. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são atacados. Então, a gente tem, né, sabe, de pessoas que ficam muito tempo nesse estado. Por isso que, então, antes realmente eram enterrados achando que estavam mortos. Forças vitais já se encontravam em desorganização, no caso de Lázaro, né, adiantadas, e foram recompostas pela ação magnética desenvolvida por Jesus, né, porque Lázaro ele já estava, realmente os seus órgãos já estavam bem, desorganização bem adiantada, né? E Jesus, com todo o seu magnetismo, foi recompôs tudo. Quase terminando. Telepatia
A telepatia é a transmissão de pensamento, é uma faculdade anímica que ocorre entre as pessoas, independente de estarem dormindo ou acordadas. Então, não importa, podemos, né, comunicar. Isso vai ser a comunicação do futuro, não é ainda, mas tem muitas pessoas, quando nós temos realmente afinidade, parece que a gente já sabe o que a outra pessoa está pensando. Não quer dizer que a gente lê pensamento, não tem nada a ver, não é isso. Mas realmente, né, essa telepatia, que você está realmente em sintonia com a outra pessoa. Kardec usou a expressão telegrafia humana, significando a comunicação à distância entre duas pessoas vivas que se evocam reciprocamente. Isso está no Livro dos Médiuns, no item 285. Então, não precisamos de telégrafo, né? Já uma mente na outra. E muitas vezes a gente quer, a pessoa sabe o que a gente está pensando, a outra. Então, resumindo tudo que nós vimos, falamos de sono, que o sono, então, é a restauração das forças físicas, libertando a alma do corpo. Sonho, né, tem um papel orientador e regulador da relação das psíquicas, ou seja, do inconsciente e o consciente. Sonambulismo, que é o estado mais independente que no sonho, tem o anímico, que é o espírito que é capaz de se movimentar e procede como se estivesse acordado, mesmo estando este de olhos fechados. E o mediúnico, que é o médium, está em transe e através dele se comunica com espíritos desencarnados, seja falando, escrevendo ou se movimentando, assistidos por espíritos. Desdobramento, falamos que é um fenômeno que permite ao espírito libertar-se do corpo parcialmente e estar em outros lugares. Pode ser anímico ou pode ser mediúnico, né? Se a pessoa vai estar em trabalhos mediúnicos, é mediúnico, não é anímico. Falamos de dupla vista ou segunda vista, que é a faculdade de ver, de ouvir e sentir além dos limites dos sentidos humanos as coisas ausentes como se estivessem presentes. Bicorporeidade ou bilocação, né, que é bicorporeidade, é a expansibilidade do perispírito de tornar-se visível, audível e tangível em dois lugares, ou seja, um fenômeno de materialização, e a bilocação, que é estar em dois lugares diversos ao mesmo tempo. Falamos de êxtase, que é a emancipação da alma no grau máximo. Catalepsia e letargia. Então, letargia é a suspensão das forças vitais, é geral, dando ao corpo a aparência de morte. E catalepsia, que é a suspensão parcial, localizada em determinada região do corpo. Telepatia, que é a comunicação à distância entre duas pessoas vivas que se evocam. E é isso que nós falamos hoje. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Depois de tanta coisa, tanta... O estado de coma, ele se encaixa mais com letargia, não? Não, ali em letargia, quando colocou que é um estado, pode ser num estado de coma, mas não quer dizer que é pode ser uma emancipação da alma também, mas nem sempre é uma letargia. Mas quando a pessoa ela está em coma, todas as pessoas que eu falei, que eu já conversei, também a gente pode ler em relatos, a pessoa está em coma porque o espírito dela está ali e por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, e a gente pode conversar com a pessoa, a gente pode... porque o espírito está ali e ele sabe muito bem o que a gente está fazendo, está falando, né? Eu me lembro da minha ex-sogra, ela ficou em coma e depois nesse período, ela via enfermeiros que cuidavam dela, mas eram enfermeiras no plano espiritual, não eram os do plano material. E depois quando ela voltou,
Ela falou de tudo que acontecia no plano físico e no plano espiritual, né? Todos os enfermeiros que estiveram, que cuidaram, tudo. Então, por isso que é um fenômeno onde que os órgãos estão ali, mais tranquilo, mas a alma não está desligada, porque senão estaria morto, né? Mas não quer dizer que não está nesse estado cataléptico nem letárgico, né? Eu estive com 5 dias. Uhum. E tem uma amiga minha que ia para a Rússia, o marido se transferiu para a Rússia, que queria me ver, era no chuva. E ela veio, ela conseguiu entrar, falava comigo, mas eu ouvia tudo, ela se despediu de mim, mas eu não reagi, nada. No corpo, o corpo está, né, como está. O médico vinha cada vez, falava tudo que tinha acontecido comigo, e também nada. Meu marido já contava tranquilo. Só que eu fiquei internada 3 meses, mas estou... Ah, você é teimosa e ficou mais um pouquinho. Até hoje. Certo. Mais alguma coisa? Bom. Não? Sim. Hã? Sim, diga. Quando fala de Bicorporeidade? você falou na questão de tempo, a gente pode voltar no tempo ou não? É só naquele momento? A bicorporeidade? É só no estado no presente? É no presente porque você vai estar em 2 lugares, porque aqui em todos os casos que eu já vi, que a gente vê no caso do Eurípides ou no Pio 12, todos é alguma coisa que a pessoa ela vai estar em outro lugar fazendo alguma coisa útil. Então é aqui no presente mesmo. É porque ali estava escrito no espaço e no tempo. É no espaço e no tempo, mas é no espaço, por exemplo, o espaço aqui, mas o tempo, mas não no tempo. No Brasil, o tempo é outro. É diferente. Não, nesse sentido. No Brasil veio a Suíça. Ah, né? Isso. esse é desdobramento. Vocês estão falando de desdobramento. É desdobramento. O tempo quer dizer que a pessoa se ausentou por 2 minutos, no plano no outro local onde esteve, pode não estar 2 minutos, pode ser 5 ou 6. Sim. Então fora do espaço-tempo. Fora do No espaço, mas você está falando do desdobramento. Tá bom. Obrigada. Ok? Bom, é muita coisa mesmo, mas assim, vamos terminar fazer a nossa prece, porque está no nosso horário. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por esse estudo dessa noite, com informações importantes para a compreensão melhor de nós mesmos, de fenômenos tão simples, naturais, mas que muitas vezes ainda nos parecem algo sobrenatural. Que o Mestre Jesus nos ajude a compreender todos esses fenômenos que são leis naturais, para que nós aprendamos a conviver conosco mesmo e com todos, com mais simplicidade, com mais amor, compreendendo o trabalho de cada um e que cada um de nós possamos, no nosso esforço diário, nos melhorando, buscando a renovação das nossas forças físicas, espirituais, morais, porque, como bem visto hoje, toda a nossa emancipação, o nosso contato com o mundo espiritual vai depender também dos nossos interesses, que nós saibamos aproveitar bem o nosso repouso do corpo físico para instruirmos,
para ajudar aqueles que ainda necessitam também, para sermos instrumentos úteis na grande seara do Mestre, aqui no mundo encarnado, assim como no mundo dos desencarnados. Que a cada um, Mestre, que está aqui nessa noite, seja dado tudo aquilo que necessitam para o seu desenvolvimento moral, intelectual, que possa dar as energias benfeitoras que os ajude em suas dificuldades, porque nós sabemos que muitos de nós recorremos a vós a todos os instantes para que esteja conosco, nos ajudando a continuarmos perseverantes no caminho do bem, no caminho do amor. E assim, Mestre, dando graças por tudo e por esse momento mais junto dos nossos irmãos, vamos finalizar a nossa reunião dizendo graças a Deus. Que assim seja.